Desde o período colonial, época em que aconteceu a primeira eleição no Brasil, o processo eleitoral evoluiu no país. Não apenas as leis, as urnas também mudaram. O primeiro modelo era de madeira e foi utilizado até a década de 60, até ser substituída pela urna de lona, um material mais leve para o transporte e com lacres, que garantiam a inviolabilidade dos votos. As urnas de lona foram utilizadas por cerca de 30 anos. Nelas eram depositados os votos de milhares de brasileiros a cada eleição. Até 1996, a apuração de votos era manual, o que consumia horas, dias e até semanas. Um processo que possibilitava fraudes e também possibilitava o erro dos eleitores no momento do preenchimento das cédulas. Também era muito comum a inclusão e retirada de cédulas das urnas, um formato que não garantia muita segurança no resultado das eleições. Em 1996 foi introduzido o processo de votação eletrônica no Brasil, primeiramente nas capitais e nos municípios com mais de 200 mil eleitores. A evolução do processo e da própria urna eletrônica, ele vem com a evolução da tecnologia, tá? Para você ter uma ideia, naquela época, tá, o único dispositivo de memória que a gente tinha disponível para armazenar dados era o disquete. Então, aquela primeira urna, a urna modelo 96, ela tinha 2 drives de disquete, e esses eram os dispositivos de armazenamento. A urna eletrônica garantiu mais segurança e transparência no resultado das eleições. A primeira versão também evoluiu na medida em que a tecnologia avançou. Os votos que antes eram preenchidos em cédulas passaram a ser computados pela máquina eletrônica, o que tornou o processo de apuração ainda mais veloz, permitindo inclusive em eleições mais recentes o uso da digital do eleitor pelo sistema de biometria. A partir de 2006 foi introduzida a possibilidade da urna fazer a leitura da digital. Isso já prevendo a possibilidade de um reconhecimento biométrico do eleitor, o que veio a acontecer de forma experimental na eleição de 2008, tá, em 3 municípios do país, e aqui no Maranhão a biometria começou na eleição de 2010. Para as eleições 2020, a Justiça Eleitoral disponibilizou mais de 500 mil de urnas eletrônicas para atender a 5.570 cidades brasileiras. A segurança do voto pela urna eletrônica continua garantida. De acordo com o secretário de TI do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o equipamento não permite fraude. Na concepção da urna, desde a primeira urna, ela não tem nenhum dispositivo de conectividade, tá? A única conexão que a urna tem é com a tomada elétrica, ela está ligada somente na tomada elétrica. Eu não tenho recursos como eu tenho nos dispositivos atuais de Wi-Fi, Bluetooth, até mesmo rede cabeada não é possível porque a concepção da urna não prevê isso, exatamente por uma questão de segurança, né? Hoje o processo é totalmente auditável, tá? Existe vários pontos de auditoria, desde o início da confecção dos programas da urna pelo Tribunal Superior Eleitoral, até esse momento que nós estamos vivendo hoje, que é o processo de carga e lacre das urnas, onde é possível os interessados fazer auditoria, verificando a autenticidade, tá, e a integridade dos programas que estão sendo colocados na urna.